Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos de suporte à decisão. Basicamente, eu tenho 4: sistemas de informação, pesquisa de mercado, inteligência de mercado e pesquisa de clima. O que eu chamo de instrumentos à tomada de decisão ou que dão suporte à tomada de decisão? Aqui eu estou me referindo a ferramentas que as empresas podem utilizar para que elas possam ter mais informações mais confiáveis que deem suporte ao processo de tomada de decisão, de modo que eu tenha decisões de mais qualidade. Como a gente acabou de falar, nós temos 4 possibilidades e todas elas podem ser consideradas como ferramentas que de alguma maneira vão gerar informações úteis dependendo do tipo de informação que eu quero coletar e dependendo da decisão que eu preciso tomar. Por que utilizar tais instrumentos? Primeiro, porque a gente reconhece que o decisor possui habilidades limitadas de coleta de informações e análise. Na primeira parte da aula, a gente discutiu que não é possível que um decisor tenha racionalidade ilimitada. Então, sempre vai haver limite de tempo, limite de informações disponíveis. Mesmo que eu tenha muitas informações, muitas vezes elas não são de muita qualidade. E eu não tenho tempo hábil para fazer esse mapeamento do que é útil e do que não é útil, de quais fontes são confiáveis e de quais não são. Considerando todas essas limitações, eu uso então tecnologia e uso pesquisa para dar suporte ao processo de decisão. Além disso, é necessário ter informações de qualidade. Quando eu utilizo tecnologia para fazer uma extração dos dados que eu tenho, eu consigo tirar informações mais úteis do que quando eu estou fazendo isso sem nenhum tipo de sistema ou de tecnologia de suporte. Então, considerando que o decisor tem racionalidade limitada e considerando que eu tenho que ter informações de muita qualidade para que eu possa ter uma decisão igualmente de qualidade, eu faço uso desses instrumentos para poder melhorar o processo decisório. Bom, primeiramente nós vamos discutir os sistemas de informações gerenciais. Qual que é o conceito de SIG? O sistema de informação gerencial pode ser conceituado como um sistema que integra tecnologia de informação e usuários, com o intuito de prover suporte à tomada de decisão. Então, qual que é a lógica aqui? Quando a gente pensa em SIG, Sistema de Informação Gerencial, eu tenho a perspectiva da tecnologia, então eu estou utilizando tecnologia aplicada. Mas aplicada a quê? Aplicada à tomada de decisão. Então, um bom sistema de informação gerencial é aquele que é capaz, a partir de vários dados que a empresa tem armazenados, é capaz de gerar informações úteis, informações relevantes para o decisor. Então, quando eu tenho que decidir entre os diferentes sistemas de informação gerencial que existem no mercado, eu tenho que pensar qual ou quais deles seriam capazes de gerar informações úteis de acordo com o contexto que a organização está vivendo no momento. Qual a importância dos SIGs? Bom, primeiro, eles aumentam a capacidade de armazenamento de dados e informações. Se a empresa não faz uso de nenhum SIG, onde é que ela vai armazenar os dados dela? Então eu vou armazenar em papel. Qual é o problema disso? Primeiro, você precisa de muito espaço para armazenar papel. Segundo, você precisa de muito papel e você gasta muito tempo conferindo a informação que está armazenada dessa forma. Se você trabalha com sistemas de informação gerencial, você está trabalhando com tecnologia. E quando a gente pensa em tecnologia, a capacidade de armazenar dados é ilimitada, certo? E o que a empresa ganha com isso? Ela consegue ter uma perspectiva a partir de uma série temporal muito maior. Se você está trabalhando com dados armazenados em papéis, talvez você vai analisar 1, 2 anos. Normalmente você não tem capacidade de analisar e de armazenar muito mais do que isso. Agora, um sistema de informação tem capacidade de armazenar dados de 20, 30 anos. E tão importante quanto armazenar, ele tem capacidade de extrair desses dados informações relevantes. Então eu ganho tempo e ganho capacidade de armazenamento e de análise. Segundo,
Os SIGs viabilizam a realização de análises mais sofisticadas a partir das bases de dados existentes. Como eu falei para vocês, às vezes é necessário analisar séries temporais. O que é isso? Vamos pensar então o histórico de vendas. O que está acontecendo com o histórico de vendas da minha empresa? Às vezes eu preciso desse tipo de informação para tomar decisão. O SIG, primeiro, ele armazena muito mais dados. Segundo, ele me permite fazer uma análise muito mais sofisticada. Se você vai fazer isso à mão, provavelmente assim, você vai trabalhar com técnicas de análise muito simples. Em outros momentos, você nem vai conseguir trabalhar com técnica nenhuma. Agora, quando a gente pensa num SIG, você pode trabalhar com análises estatísticas mais avançadas, e aí você tem dados mais confiáveis do que se isso fosse feito por uma única pessoa ou por uma equipe de pessoas sem suporte nenhum de tecnologia. Tem tendências que um ser humano não conseguiria identificar em dados, mas um sistema, uma tecnologia consegue. Eu não me recordo agora qual foi a rede supermercadista, mas é uma rede francesa. E ela tinha armazenados os dados referentes às compras de cada cliente que tinha o cartãozinho da loja. E eles conseguiram identificar estatisticamente que quando aumentava a venda de fralda, também aumentava a venda de cerveja. E para nós, isso é meio diferente, né? O que fralda tem a ver com cerveja? E aí eles começaram a mapear. A lógica era, lá na França, o homem começou a fazer compra, e aí ele começou a comprar fralda. Quando ele ia comprar fralda, ele obviamente se sentia no direito de comprar também a cerveja. Então o que essa rede fez? Ela aproximou os dois produtos e quando ela queria vender um, ela diminuiu o preço do outro. E aí, sem abrir mão da margem dos dois, ela conseguia vender os dois simultaneamente, certo? Conseguia alavancar as vendas. Agora, eu só conseguiria fazer esse tipo de análise se eu tivesse um sistema de informação dando suporte a isso. O terceiro ponto que se refere à importância dos SIGs é que eles reduzem o tempo necessário para se gerar conhecimento. Hoje nas empresas, quantos dados, quantas informações estão disponíveis? A gente hoje está completamente saturado, tem muita informação. Agora, é a informação que é interessante? Não. O que é interessante é o conhecimento que vem da análise das informações. Um dado não significa nada. Agora, se você analisa a relação entre esses dados, você tem informação. Só que essa informação, para ela ser útil, ela tem que gerar conhecimento. Então, ela de alguma maneira tem que esclarecer a pessoa que está analisando determinada situação a respeito das peculiaridades dessa mesma situação. E um SIG me permite isso, tudo bem? E finalmente, os SIGs viabilizam a realização de simulações com o intuito de testar diferentes decisões. Hoje existem vários sistemas de informação que me permitem simular o que aconteceria no sistema em que a organização está atuando caso ela aumentasse o preço de um produto, mudasse a matéria-prima de um outro, lançasse um novo produto no mercado. E aí eu faço várias simulações. Com base nessas simulações, eu traço diferentes cenários. A partir desses cenários, eu consigo me planejar. Olha, essa seria a alternativa que me dá o cenário mais favorável. E agora, nessa alternativa, o cenário menos favorável seria isso aqui. Não é tão ruim quanto aquela outra alternativa. Então eu consigo, por meio de simulações, analisar risco de tomar cada uma das decisões. Sem o suporte desses sistemas, dificilmente eu teria capacidade de fazer simulações tão robustas para tentar prever os resultados das minhas decisões. Em relação às novas demandas organizacionais, cabe destacar que, à medida que aumenta a quantidade de dados disponíveis, aumenta a necessidade de se utilizarem ferramentas que facilitem e agilizem a extração de informações relevantes. Então, as empresas não precisam de dados, certo? Elas têm extensivos bancos de dados sobre comportamento de consumidor, o que eles compram, o que eles não compram, absenteísmo de funcionário, movimento de concorrente. Então, dados as empresas têm e muito. Agora, isso não serve para nada se eu não conseguir extrair daí informações relevantes que vão ser aplicadas a um contexto e que vão gerar conhecimento.
Então, basicamente, por que é importante hoje você trabalhar com um sistema de informação gerencial? Porque ele agiliza o processo de extração de informações. É muito dado e as pessoas não têm condições de analisar isso de uma maneira eficaz. E o sistema faz isso para mim. Ele procura padrões, além de armazenar, ele procura padrões entre os dados e me dá informações que vão efetivamente ajudar na tomada de decisão. Já que a gente está pensando que não é quantidade de informações, mas qualidade, um sistema de informações é capaz de me prover muito mais qualidade do que se eu tivesse um conjunto de pessoas tentando mapear alguma tendência.